O sol já se escondia por trás das nuvens quando Rafael e Mariana estacionaram a caminhonete diante da casa. A construção antiga parecia absorver a luz, como se recusasse brilhar. As paredes de madeira estavam escuras, inchadas pelo tempo e pelo abandono, e as janelas altas refletiam o céu alaranjado de maneira irregular, distorcendo a imagem da rua. Um jardim morto se espalhava à frente, coberto por mato alto e flores secas que se curvavam sobre si mesmas. O portão de ferro, corroído pelo tempo, balançava levemente com o vento frio da Rua dos Lamentos, uma via isolada, esquecida no extremo norte da cidade. O silêncio da rua era tão denso que cada passo de Mariana, sobre o chão de madeira, ecoava alto, fazendo-a sentir que cada canto da casa os observava. Um arrepio percorreu sua espinha ao atravessar o hall de entrada. O ar parado e pesado carregava um odor estranho, adocicado e rançoso, que parecia impregnado nas paredes, nos móveis até na própria madeira do chão. Rafael tentava amenizar o clima comentando sobre a reforma que fariam, mas Mariana sentia algo mais profundo. A casa não estava apenas vazia, ela estava atenta. Na sala principal, um lustre antigo pendia do teto coberto por poeira, e o papel de parede descascado revelava manchas escuras que pareciam pulsar à medida que a luz diminuía. Cada sombra alongava-se pelas paredes de maneira inquietante, como se a casa estivesse respirando junto com eles. Ao descarregarem as caixas, Mariana acreditou ouvir um arranhar sutil vindo do andar de cima. Rafael insistiu que era apenas o vento, mas ela sentiu uma intenção por trás do som, uma presença que se movia de forma consciente. Enquanto o sol desaparecia por completo, tingindo o céu de tons vermelho-sangue, cada detalhe da casa parecia ganhar vida própria. O render do piso, o tilintar de uma moldura velha, até mesmo a leve oscilação do portão, parecia acompanhar cada movimento deles. Mariana percebeu que aquela mudança não era apenas física. Algo antigo, esquecido pelo tempo, os esperava dentro da casa, pronto para testar seus medos. E naquele instante, enquanto a penumbra se instalava, ela soube que a noite seria longa e que a Rua dos Lamentos carregava segredos que não aceitariam ser ignorados. A noite desceu como um manto pesado, cobrindo cada canto da casa antiga. O vento soprava forte entre as árvores secas do jardim, arrastando galhos que batiam nas janelas e paredes como se quisessem entrar, procurando algo ou alguém. Rafael dormia profundamente, exausto após o dia de mudança, mas Mariana permanecia acordada, cada músculo tenso, sentindo a atmosfera densa e quase palpável que se formava ao redor deles. Então vieram os passos. Lentamente, pesados, ritmados de forma inquietante pelo corredor do andar superior. Mariana congelou, tentando não respirar, mas a sensação de ser observada crescia a cada segundo. Os passos pararam diante da porta do quarto, deixando o ar carregado, sufocante, como se a própria escuridão tivesse consciência. Com coragem trêmula, Mariana aproximou-se e percebeu que a porta estava entreaberta, algo que tinha certeza de ter trancado momentos antes. O coração dela batia acelerado, martelando no peito. O frio percorreu sua espinha, e a tensão era quase física, comprimindo cada músculo. Cada sombra projetada pela luz da lua parecia se mover por vontade própria, esticando-se e contorcendo-se como dedos invisíveis que tentavam tocá-la. A sensação de estar sendo avaliada crescia, carregada de intenção, de uma consciência que não pertencia ao mundo dos vivos. Na manhã seguinte, os sinais da noite se tornaram mais claros, cadeiras viradas, gavetas abertas, objetos deslocados, como se a própria casa tivesse decidido mostrar seu descontentamento. Rafael, tentando racionalizar, mencionou que poderia ter sido algum vizinho, mas não havia sinais de arrombamento, nada que explicasse a manipulação deliberada dos objetos. Enquanto limpava a sala, Mariana percebeu algo ainda mais perturbador. Pelo reflexo de um espelho quebrado, viu uma sombra se mover atrás dela por um instante. Quando se virou, não havia nada, mas o lustre balançava suavemente, mesmo com todas as janelas fechadas. O ar estava denso, quase sufocante, carregado de uma presença invisível que parecia observá-los, avaliando cada gesto, cada respiração. Ao tentar dormir, a sensação não desapareceu. Cada rangido do piso, cada estalo da madeira parecia reverberar dentro de sua mente, como se a casa quisesse que eles sentissem medo, mostrando que não eram meros visitantes, eram observados, testados.
Mariana compreendeu que aquela noite seria apenas a primeira de muitas e que a casa guardava segredos antigos, prontos para se manifestar a qualquer momento, punindo a ousadia de quem ousasse invadir seu silêncio. Os dias seguintes transformaram a casa em um lugar de tensão constante. Cada movimento dentro do velho casarão parecia amplificado, como se as paredes ecoassem com intenção própria. Objetos caíam sozinhos, portas batiam com violência, e sussurros percorriam os corredores à noite, tão próximos que parecia impossível diferenciar se vinham de dentro da casa ou da própria mente. Mariana acordava constantemente com a sensação de que alguém estava ao lado da cama, observando, respirando silenciosamente. Certa manhã, Rafael desceu para tomar café e encontrou todas as talheres fincadas na mesa, como se mãos invisíveis tivessem perfurado madeira, deixando uma marca silenciosa e ameaçadora. A luz do sol mal penetrava pelas janelas, mesmo quando o céu estava claro. O ar dentro da casa tornava-se mais pesado a cada dia, carregando um cheiro indefinível, uma mistura de mofo, ferro e algo mais, algo antigo e enraizado nas paredes. Mariana começou a ter pesadelos frequentes, cada vez mais vívidos e prolongados. Sonhava com uma mulher de vestido preto, rosto coberto por um véu, parada no pé da cama, os dedos longos e frios esticando-se em direção a ela. Ao acordar, sentia um arrepio que atravessava todo o corpo, como se os dedos da figura continuassem a tocá-la, deixando marcas invisíveis de medo. Enquanto Rafael tentava consertar a fechadura da porta da frente, uma força invisível o empurrou com violência suficiente para derrubá-lo no chão. Ele tentou se levantar, mas o peso do ar parecia se intensificar, comprimindo seus pulmões e dificultando a respiração. Mariana correu até ele, mas sentiu que cada passo ecoava mais alto do que o normal, como se o próprio chão estivesse alertando sobre a presença que o cercava. Cada canto da casa parecia se mover quando não estavam olhando. As sombras se alongavam, se contorciam em formas humanas, aproximando-se lentamente, desaparecendo quando viravam o olhar. O silêncio se tornava ameaçador, como se guardasse algo prestes a se revelar. Mariana percebeu que a casa não era apenas assombrada, ela reagia, aprendia, punia qualquer tentativa de ignorar sua vontade. A tensão era contínua, mental e física, e a cada noite que passava, os limites do medo eram testados. Mariana e Rafael sentiam que a casa observava cada gesto, cada pensamento. Eles não eram apenas moradores temporários, haviam se tornado presas, vivendo dentro de um organismo que respirava, sentia, sobretudo, julgava. Desesperada, Mariana decidiu que precisava entender o que estava acontecendo. Ela começou a vasculhar arquivos antigos, jornais empoeirados e registros da cidade, cada página trazendo pedaços de uma história sombria e perturbadora. Aos poucos, detalhes começaram a se encaixar, revelando uma realidade mais aterradora do que qualquer superstição ou lenda local. Décadas antes, a casa fora lar de uma família que desapareceu sem deixar rastros. Os vizinhos falavam de gritos que atravessavam a madrugada, móveis sendo arremessados sem explicação e portas que se fechavam sozinhas, mas ninguém ousava se aproximar para investigar. Um jornal antigo descrevia a última moradora, Isadora, uma mulher que enlouqueceu após a morte do filho. Diziam que ela perambulava pelas ruas com um vestido preto, o rosto sempre coberto por um véu, antes de desaparecer para sempre. Algumas vozes na cidade afirmavam que seu espírito jamais deixou a casa, preso por uma raiva cega, capaz de punir qualquer um que cruzasse seu caminho. Mariana sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha ao perceber que eles estavam exatamente onde os relatos antigos avisavam para não se chegar. Naquela noite, ao contar tudo a Rafael, os primeiros sinais de reação da casa foram imediatos. Passos apressados desceram a escada, mesmo com a casa aparentemente vazia. O lustre pendurado na sala começou a balançar com violência, e o barulho de pratos quebrando ecoou pela cozinha, como se a própria casa estivesse respirando raiva. Cada sombra parecia se contorcer, formando figuras quase humanas, movendo-se de maneira inteligente e observadora. A casa não estava apenas reagindo, ela estava consciente, avaliando cada gesto dos intrusos. O ar tornou-se pesado, difícil de respirar. Cada movimento dos moradores parecia amplificado, e Mariana sentia a pressão invisível das paredes fechando-se lentamente ao redor deles. Pequenos toques, frios e sutis, roçavam seus ombros e braços, não para machucar, mas para lembrá-los da presença constante e vigilante.
Rafael, mesmo tentando se convencer de que tudo era fruto de imaginação, começou a sentir o mesmo peso, a mesma pressão, como se a casa estivesse infiltrando-se em sua mente, testando sua sanidade. Vozes sussurradas surgiam de todos os cantos, entrelaçando lembranças antigas com ameaças silenciosas. O cheiro de mofo misturado a ferro e terra úmida era constante, como se a memória da dor e da loucura de Isadora ainda estivesse impregnada nas paredes. Cada corredor parecia se estender e se contorcer, tornando impossível avaliar distâncias e tempo. Mariana e Rafael perceberam que haviam despertado algo que não descansaria, uma entidade que se alimentava de medo, curiosidade e conhecimento, mantendo-os em um estado constante de alerta. A noite se arrastava, cada minuto prolongado como se a própria casa desacelerasse o tempo para fazê-lo sentir cada segundo do terror. Mariana compreendeu que a verdade da casa não era apenas história. Era um presente ativo, vivo e faminto por atenção, pronto para se manifestar de forma definitiva. E eles estavam por inteiro dentro desse território, vulneráveis, à mercê de uma consciência que não perdoava a ousadia de quem ousasse conhecê-la de perto. O último dia na Rua dos Lamentos começou com uma sensação de presságio. O céu estava coberto por nuvens pesadas que bloqueavam qualquer vestígio de luz, e o vento frio arrastava folhas secas pelo jardim abandonado. Cada passo de Rafael e Mariana sobre o piso de madeira fazia a casa estremecer, como se respondesse à presença deles. O ar estava denso, quase sólido, carregado de um cheiro adocicado rançoso, misturado à terra úmida. Assim que tentaram sair, o portão de ferro resistiu. A força para abri-lo parecia impossível de alcançar, como se a própria rua estivesse trancando-os ali. Do corredor, sombras começaram a se mover pelas paredes, alongando-se e se contorcendo em formas humanas. Entre elas, uma figura se destacou. A mulher de vestido preto, véu cobrindo o rosto, avançando lentamente em direção a eles. Cada passo só parecia silenciar a casa, e o ar ao redor parecia pulsar com a presença dela. O cheiro de flores mortas e de terra recém-virada se intensificou, invadindo seus pulmões, dificultando a respiração. Quando levantou o véu, Rafael e Mariana viram que o rosto da mulher não possuía traços humanos, apenas um vazio negro, pulsante, como se engolisse toda a luz à sua volta. A casa respondeu à presença dela, portas bateram com violência, janelas se fecharam, o lustre caiu quase tocando o chão. Mariana sentiu mãos invisíveis tentando puxá-la de volta para dentro da casa, enquanto Rafael lutava para se manter de pé, o corpo pesado e os músculos rígidos de medo. Cada corredor parecia se alongar, tornando impossível traçar um caminho seguro. As sombras o cercavam, flutuando e girando de forma quase inteligente, observando, julgando. Era como se a casa tivesse consciência própria, unida à entidade, manipulando o espaço e o tempo, prolongando cada momento de terror. Em um último esforço, conseguiram avançar pelo corredor principal, desviando de móveis que se moviam sozinhos, de figuras fantasmagóricas que surgiam e desapareciam em segundos. A sensação de serem puxados para trás, de terem a própria mente pressionada, aumentava a cada passo. Finalmente, alcançaram o portão, que cedeu com dificuldade, e a brisa fria da rua os envolveu. Quando saíram, a casa permaneceu imóvel, silenciosa, mas algo havia mudado. As janelas do segundo andar refletiam sombras que não pertenciam a eles, e Mariana soube, sem dúvidas, que a mulher de vestido preto continuava ali, protegida pelas paredes que haviam testemunhado dor, loucura e morte. O silêncio da Rua dos Lamentos voltou, mas o medo persistia, profundo, marcado na memória e na pele. Rafael e Mariana sabiam que jamais poderiam retornar sozinhos, nem esquecer o que viveram. A casa continuava viva, aguardando os próximos que ousassem cruzar seu caminho, pronta para mostrar que algumas portas nunca deveriam ser abertas. Prepare-se, porque a próxima história está prestes a começar, e o que você verá vai desafiar ainda mais sua coragem. Fique atento, respire fundo e mergulhe comigo na aventura que vem a seguir. Lúcia chegou à mansão vitoriana pouco antes do anoitecer, quando o céu carregado de nuvens cinzentas parecia pesar sobre cada telhado da cidade. O portão de ferro rangeu lentamente quando ela o empurrou, como se reclamasse de séculos sem uso. A ferrugem corroía detalhes ornamentais que antes deviam ter sido elegantes, e sombras compridas se espalhavam pelo caminho de pedras irregulares, insinuando formas que a mente hesitava em definir. O jardim,
Outrora orgulhoso, estava tomado por ervas daninhas, árvores retorcidas e flores secas que pareciam sussurrar histórias esquecidas. Cada passo no caminho quebradiço fazia o chão render, e o vento frio, que se insinuava por entre os galhos, carregava um cheiro de terra úmida e madeira apodrecida, despertando uma sensação estranha de alerta. Lúcia sentiu a espinha gelar ao perceber que não havia sons de pássaros ou insetos. A natureza ao redor parecia suspensa, como se a própria vida tivesse decidido evitar aquele lugar. Ao atravessar o hall de entrada, a atmosfera tornou-se ainda mais sufocante. A madeira antiga rangia sob cada passo e o odor de mofo misturado com pó impregnava o ar, tornando a respiração pesada. Um lustre enorme pendia do teto, coberto por uma camada espessa de pó, refletindo a luz que entrava pelas janelas em sombras irregulares que se moviam como se tivessem vontade própria. Lúcia teve a sensação de que as paredes observavam cada movimento seu, escondendo algo que apenas se revelaria no momento certo. O relógio de pêndulo Mortensen dominava a parede principal, imponente e silencioso. Seus ponteiros de bronze reluziam de maneira quase hipnótica, lançando reflexos que pareciam segui-la, insistentes, mesmo quando ela desviava o olhar. Algo nele parecia vivo, pulsando lentamente, como se medisse o tempo e o espaço da casa, observando quem ousasse atravessar seu hall. Cada sala que Lúcia explorava escondia detalhes perturbadores, cortinas rasgadas que se agitavam sem vento, móveis antigos que pareciam curvar-se sob olhares invisíveis, quadros que pendiam tortos apesar de ninguém tê-los tocado. A sensação de estar sendo observada aumentava a cada passo, misturando medo e curiosidade. Seu coração batia acelerado, e uma tensão quase física pressionava seus ombros e peito, lembrando-a de que aquele lugar não era apenas velho ou abandonado, mas vivo de uma forma silenciosa e ameaçadora. Enquanto ainda se acostumava com o ambiente, Lúcia percebeu algo perturbador. Sombras que não correspondiam à luz do entardecer se alongavam pelo chão e pelas paredes, como se tivesse vontade própria, seguindo cada gesto seu. Um arrepio percorreu sua espinha, e ela sentiu um frio que parecia atravessar os ossos. A mansão inteira parecia sussurrar promessas e advertências, revelando que o relógio Mortensen não era apenas um objeto antigo, mas o guardião de um segredo que não queria ser perturbado. Lúcia respirou fundo e, mesmo sentindo o peso da apreensão, decidiu que precisava explorar mais. Mas um pensamento insistente a acompanhava. Algo dentro da casa estava acordado, observando, pronto para reagir à presença de qualquer intruso. E naquele momento, ela compreendeu que atravessar aquele hall não era apenas entrar em uma casa antiga, era adentrar em uma dimensão onde o tempo e o espaço se curvavam à vontade do relógio. Na primeira noite, Lúcia tentou se acomodar no quarto principal, mas o silêncio da mansão parecia diferente do que ela imaginava. Não era apenas ausência de som, era um silêncio denso, quase tangível, que parecia pressionar seu peito. Cada respiração ecoava no quarto como se a própria casa estivesse ouvindo. Foi então que um som metálico, ritmado e persistente, cortou a quietude. Primeiro, ela pensou que fossem os ponteiros do relógio, mas o padrão não correspondia. Era uma batida irregular, ecoando pelo hall, reverberando nas paredes de madeira e refletindo no piso polido. Lúcia sentiu uma tensão crescente nos ombros, como se a casa estivesse consciente de sua presença, medindo cada passo, cada respiração. Ela desceu as escadas devagar, cada movimento calculado, o coração acelerado, sentindo o chão tremer ligeiramente sob seus pés. O ar parecia mais pesado a cada degrau, carregado de uma eletricidade quase palpável. Ao chegar ao hall, notou algo que a congelou no lugar. O vidro do relógio estava embaçado por dentro, como se alguém respirasse do outro lado. Por um instante, uma sombra humana passou por detrás do vidro, imóvel e observadora. Lúcia engoliu em seco, incapaz de avançar, sentindo o peso de olhos invisíveis fixos nela. Nos dias seguintes, os fenômenos aumentaram. O relógio parecia ter vontade própria. Às vezes adiantava horas, às vezes parava por minutos, mergulhando a mansão em um silêncio absoluto, sufocante. O ar tornava-se mais frio quando o ponteiro se movia de maneira anômala, e pequenas vibrações percorriam o piso, como se a casa respirasse de forma irregular. Lúcia começou a perceber detalhes perturbadores, móveis levemente deslocados, portas entreabertas que ela tinha certeza de ter fechado, e sombras que se alongavam de forma antinatural ao se aproximar do relógio.
Cada passo que dava parecia amplificar os sussurros imperceptíveis que surgiam quando ela menos esperava, palavras sem sentido que pareciam flutuar no ar e desaparecer quando tentava focar nelas. O peso psicológico se tornava quase insuportável. Lúcia sentia que a casa testava sua resistência, moldando o tempo e o espaço ao redor dela. Até mesmo o reflexo nos espelhos do hall parecia diferente, mostrando não apenas seu próprio rosto, mas formas fugidias nos cantos da visão. Sombras que se moviam em perfeita sincronia com o relógio. A sensação de estar sendo observada tornou-se constante, e a mansão deixou claro que o relógio Mortensen não era apenas um objeto antigo, mas o núcleo de uma presença ativa, capaz de manipular o ambiente e a percepção de Lúcia. Cada som, cada sombra, cada tremor do chão era uma lembrança de que ela agora estava inserida em uma dinâmica que não controlava. A casa não apenas existia. Ela reagia, e o relógio parecia ditar as regras de uma realidade própria, onde cada instante poderia ser fatalmente longo. Os acontecimentos começaram a se intensificar de forma quase irresistível. Cada vez que Lúcia atravessava o hall, sentia o sussurro chamando seu nome, tênues, quase imperceptíveis, mas capazes de penetrar fundo em sua mente. Era como se as paredes da mansão vibrassem com uma frequência própria, repetindo ecos antigos de vozes que nunca deveriam ser ouvidas por alguém vivo. Ela começou a notar pequenas alterações em cada passo que dava, móveis deslocados de lugar sem explicação, portas que rangiam ou se entreabrindo lentamente, e sombras que se alongavam de maneira antinatural, seguindo seus movimentos mesmo quando tentava desviar o olhar. Cada reflexo nos espelhos parecia brincar com a percepção, mostrando formas que não estavam realmente ali, criando um labirinto psicológico que confundia a realidade. Um dia, seguindo o som de um sussurro que parecia diferente, mais urgente, Lúcia encontrou um compartimento secreto escondido no rodapé do relógio. Dentro, cartas antigas, amareladas pelo tempo, escritas com uma caligrafia torta e apressada. Cada carta terminava com a mesma frase inquietante: "O tempo não é seu aliado." O simples contato com o papel aumentava a sensação de ser observada, como se a própria tinta carregasse a presença de quem escreveu aquelas palavras. A mansão começou a reagir à curiosidade de Lúcia de forma quase consciente. Cada vez que ela permanecia perto do relógio por mais tempo, sentia-o a ficar mais pesado, denso, quase líquido. Sons do cotidiano desapareciam, substituídos por uma quietude absoluta que amplificava qualquer mínimo movimento. Cada porta que rangia, cada passo que ecoava no parquet, parecia obedecer a uma lógica própria, sincronizada com o tic-tac irregular do relógio. A noite tornou-se um território hostil. Ao se mover pelos corredores, Lúcia percebia que o espaço não se mantinha constante. Um corredor parecia se alongar infinitamente. Uma porta que antes dava para o jardim agora abria para um cômodo que ela nunca tinha visto. O tempo dentro da mansão parecia se curvar, desacelerar e acelerar sem aviso, manipulando cada segundo de sua percepção. Ela começou a sentir presenças fugidias nos cantos da visão, sombras que desapareciam assim que piscava, figuras que flutuavam atrás de quadros ou nos reflexos distorcidos do vidro do relógio. Cada instante se tornava sufocante, e a sensação de que algo ou alguém observava e aguardava sua reação crescia a cada passo. O relógio Mortensen não era apenas um objeto antigo, era o coração pulsante de uma mansão viva, capaz de mudar o medo e o tempo ao redor de Lúcia, mantendo-a sempre alerta, sempre à mercê de algo que ela ainda não podia compreender. A cada noite, os sussurros se tornavam mais claros, mais insistentes, como se tentassem ensinar algo ou adverti-la. Mas quanto mais ela escutava, mais perdia entre o que era real e o que era eco. A mansão parecia sorrir com sua confusão, revelando lentamente que o relógio não apenas media o tempo, mas aprisionava aqueles que ousavam conhecê-lo demais. Determinada a compreender a mansão, Lúcia mergulhou em pesquisa sobre Gustavo Mortensen, o relojoeiro que havia construído o relógio e deixado sua marca na casa. Descobriu que ele acreditava ser capaz de aprisionar o tempo e até mesmo fragmentos da alma dentro de objetos. Documentos antigos indicavam que moradores anteriores desapareceram sem explicação, e fotos desbotadas mostravam sempre o mesmo relógio imponente no hall, independente da época. A cada descoberta, a mansão parecia reagir à sua curiosidade. Objetos se moviam sozinhos com mais frequência, quadros pendiam tortos como se estivessem tentando comunicar algo, e cada andar parecia mais escuro que o anterior, como se o próprio espaço tivesse consciência e guardasse rancor.
O relógio Mortensen parecia observar cada gesto, cada respiração de Lúcia, como se analisasse sua mente e antecipasse suas ações. Uma noite, enquanto folheava registros antigos no escritório empoeirado, Lúcia sentiu uma presença mais intensa. As sombras nos cantos da sala se alongaram, formando figuras humanas indistintas que se dissolviam assim que ela tentava encará-las. O ar tornou-se pesado, e a sensação de que a mansão podia dobrar o tempo ao redor dela aumentava. Corredores antes familiares pareciam se estender indefinidamente, e portas que ela abria levavam para cômodos que não existiam antes. Entre os papéis amarelados, Lúcia encontrou um diário antigo de Gustave. Nele, o relojoeiro descrevia experimentos com mecanismos secretos do relógio, tentando capturar momentos da vida das pessoas e manter suas memórias presas. Quanto mais ela lia, mais a casa parecia se estreitar, compressando o espaço como se respirasse sobre ela. Cada batida do relógio agora soava como um aviso. Cada ponteiro girando parecia medir não apenas o tempo, mas sua paciência e coragem. A mansão começou a mostrar sinais de impaciência. O vento que entrava pelas frestas das janelas criava correntes de ar que levavam papéis voando. Sombras se contorciam pelas paredes e os sussurros tornaram-se mais claros, quase como se tentassem guiá-la para entender a verdade. Lúcia percebeu que a casa não só guardava os segredos de Mortensen, mas também mantinha cativos aqueles que se aproximavam demais de sua essência. Noite após noite, ela sentia o relógio pulsar em sintonia com seu próprio coração. O tempo dentro da mansão deixava de ser linear. Segundos se arrastavam por horas, minutos se comprimiam em instantes. Lúcia compreendeu que estava prestes a entrar em um território onde passado e presente se misturavam, e que a mansão, com seu relógio, não deixaria que ela saísse sem deixar parte de si mesma ali. A noite havia caído como um manto denso e sufocante, e a mansão parecia respirar junto com Lúcia. Cada passo seu no parquet rangente ecoava como um alarme no silêncio absoluto. O relógio Mortensen soou 13 vezes, e cada badalada reverberou com uma força quase física, espalhando frio pelo ar e transformando o silêncio em algo pesado, quase palpável. Era como se o próprio tempo tivesse se congelado dentro das paredes da mansão. As sombras nos cantos começaram a se esticar e contorcer de forma antinatural, deslizando pelas paredes como se fossem feitas de um líquido escuro. Lúcia sentia cada músculo tenso, cada nervo vibrando com medo, enquanto a pressão no ar parecia comprimir seus pulmões. O chão sob seus pés oscilava levemente, e o hall parecia se alongar infinitamente à medida que ela tentava recuar, mantendo o coração acelerado e a mente presa, em um estado de alerta constante. Quando olhou para o relógio, os ponteiros giravam de maneira caótica, às vezes acelerando, às vezes retrocedendo. O vidro refletia algo impossível, o rosto de Gustave Mortensen, seus olhos profundos e sombrios fixos nela, com um sorriso que carregava segredos e malícia. Cada batida do relógio parecia martelar na mente de Lúcia, cada badalada mais intensa que a anterior, trazendo a sensação de que ela não tinha para onde escapar. Ao tentar recuar, percebeu que seus pés não respondiam, como se estivesse presa em uma dimensão paralela, onde cada instante se estendia e comprimida ao mesmo tempo. O ar carregava um peso quase físico, e cada respiração parecia arrancar energia de seu corpo. Ela sentiu a casa reagindo à sua percepção, como se cada pensamento, cada memória, fosse observado, analisado e aprisionado junto com ela. Então a realidade se dobrou. Lúcia compreendeu que não era apenas um visitante da mansão. Ela havia se tornado parte dela. O relógio pulsava como um coração antigo e impiedoso, e a mansão parecia absorver sua presença, fundindo-a às sombras e aos ponteiros de bronze. Cada corredor, cada sala, cada lustre empoeirado agora tinha algo de Lúcia. No amanhecer, a mansão permanecia iluminada por uma luz estranha, imóvel e silenciosa. Os vizinhos olhavam curiosos, mas nunca viram Lúcia sair. O relógio Mortensen continuava a marcar o tempo, cada badalada esperando o próximo curioso que ousasse atravessar seu hall, mantendo para sempre a vigília sobre os que se aventuravam em seus segredos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!